Durante 430 anos, o céu permaneceu em absoluto silêncio sobre o Egito. Gerações inteiras de hebreus nasceram, sofreram sob o chicote de Faraó e morreram sem jamais ouvir a voz de Deus ou ver um único milagre. É fácil olharmos para a abertura do Mar Vermelho e aplaudirmos a libertação, mas existe uma pergunta perturbadora que poucos têm coragem de fazer. Por que o Deus Todo-Poderoso, que chamou Abraão de amigo, permitiu que seus filhos fossem esmagados por 4 séculos? A resposta não está na fraqueza de Deus, nem no esquecimento. A verdade é que a demora escondia um segredo judicial aterrorizante, selado num pacto de sangue muito antes de Moisés nascer. Enquanto Israel chorava, uma medida de iniquidade estava sendo preenchida em outro lugar, e o relógio divino não poderia adiantar nenhum segundo sequer. O que estava em jogo não era apenas a liberdade de um povo, mas um julgamento que mudaria a moralidade do mundo para sempre. Muitos séculos antes de o primeiro chicote estalar nas costas de um escravo hebreu no Egito, o cenário da libertação já havia sido desenhado por Deus em uma cerimônia assustadora e solene sob o céu de Canaã. Em Gênesis capítulo 15, do versículo 12 ao 16, encontramos Abraão, ainda chamado Abrão, caindo em um sono profundo e sobrenatural, onde um pavor e uma grande escuridão o envolveram completamente. Não era apenas um pesadelo comum, era o peso da história futura caindo sobre os ombros do patriarca. Deus estava prestes a firmar uma aliança unilateral, e para isso, instruiu Abrão a trazer animais, uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, além de uma rola e um pombinho, e parti-los ao meio, colocando cada metade oposta à outra. O sangue escorria pela terra seca, e o cheiro da morte estava no ar, atraindo aves de rapina que Abrão precisava enxotar. Essa cena crua e visceral era a forma antiga de se firmar um contrato irrevogável, onde os participantes caminhavam entre os pedaços dos animais, dizendo em ato simbólico que o mesmo deveria acontecer a eles caso quebrassem o juramento. Mas aqui acontece o inesperado. Abrão não caminhou entre as partes. Apenas Deus, manifestado como um forno de fumaça e uma tocha de fogo, passou pelo corredor de sangue. O Senhor estava assumindo a responsabilidade sozinho, garantindo que a promessa se cumpriria independentemente das falhas humanas. Mas ele também entregou uma sentença dura. A descendência de Abrão seria peregrina em terra alheia e seria escravizada e oprimida por 400 anos. Essa profecia divina, lançada sobre Abrão, carrega um mistério que desafia a nossa compreensão imediata de bondade e proteção. Deus não estava apenas prevendo o futuro. Ele estava decretando um período de gestação dolorosa para o seu povo. A profecia de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, declara com todas as letras que eles seriam afligidos. O Criador sabia que para transformar uma família nômade em uma nação forte e numerosa, seria necessário um útero de ferro, um lugar onde eles não pudessem se misturar facilmente com a cultura local sem perder a identidade. E o Egito serviria a esse propósito sombrio, porém eficaz. A escuridão que caiu sobre Abrão naquela tarde não era apenas o medo do desconhecido, mas a premonição do sofrimento de milhões de seus bisnetos. É perturbador pensar que o Deus que promete a terra também promete a fornalha, mas a visão da tocha passando entre os animais indicava que a presença divina estaria com eles, mesmo no silêncio dos séculos de dor. A promessa da terra de Canaã não poderia ser recebida imediatamente, pois havia uma maturidade que Israel precisava alcançar e uma medida de tempo que a história precisava preencher. O pacto de sangue garantia a vitória final, mas não isentava o povo do processo de quebrantamento que viria antes da glória. A revelação dada a Abrão naquele dia
selou o destino de gerações que ainda nem haviam nascido, estabelecendo um relógio profético que não poderia ser adiantado nem atrasado por vontade humana. Deus foi específico ao dizer que na quarta geração eles voltariam para lá, pois a medida da maldade dos amorreus ainda não estava completa. Havia uma razão moral e judicial para a demora, algo que transcendia o sofrimento imediato de Israel e tocava na administração da justiça divina sobre as nações pagãs. Abrão acordou daquela visão com a certeza da herança, mas também com o peso de saber que o caminho até ela seria pavimentado com lágrimas e espera. Aquela fumaça e aquele fogo que passaram entre os animais mortos representavam a santidade de Deus, que, em sua essência, não pode compactuar com o pecado, mas que, em sua misericórdia, prepara um plano de redenção através do próprio sacrifício. A história da libertação não começa com Moisés diante da sarça ardente, mas sim com Abrão diante das carcaças divididas, entendendo que a liberdade custaria caro e levaria tempo. O cenário estava montado, a promessa estava feita, e o relógio de Deus começou a contar os segundos para os séculos de silêncio que moldariam a alma de Israel. Mas havia um segredo assustador, escondido naquela fumaça, que mudaria a percepção de tempo para sempre. O que começou como um refúgio de luxo e provisão divina, gradualmente se metamorfoseou em uma gaiola dourada, prendendo os filhos de Israel em uma dependência perigosa. O livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, nos informa que se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera José. Essa transição não foi apenas política, mas uma mudança espiritual e social profunda. Durante a vida de José, os israelitas viveram na terra de Gósen, a melhor parte do Egito, onde os pastos eram verdes e a prosperidade era abundante. Eles gozavam de privilégios reais, proteção estatal e uma posição de honra devido à sabedoria de José, que havia salvado o império da fome. No entanto, o conforto excessivo muitas vezes atua como um anestésico para a alma, fazendo com que o povo se esquecesse de que aquela não era a sua terra prometida. Eles se multiplicaram extraordinariamente, enchendo a terra, e essa bênção de crescimento, que deveria ser motivo de alegria, tornou-se a causa do medo paranoico dos egípcios. A armadilha foi montada não com ferro inicial, mas com a sedução da estabilidade em uma terra estranha, fazendo-os criar raízes onde deveriam ser apenas peregrinos. A mudança de atitude do faraó reflete o que pode ter acontecido dentro dele e de seus conselheiros, um temor nacionalista de que aquele grupo étnico distinto e poderoso pudesse se aliar aos inimigos do Egito em caso de guerra. A narrativa bíblica nos mostra que a transição da liberdade para a escravidão não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo de erosão de direitos e desumanização progressiva. O texto sagrado diz que os egípcios impuseram sobre eles chefes de tarefas para os afligirem com suas cargas, e eles edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. A benesse de ontem tornou-se a maldição de hoje. Aquilo que parecia ser a provisão de Deus, o Egito como celeiro do mundo, tornou-se o instrumento de sua tortura. É fascinante e terrível observar como a história inverte os papéis. Os salvadores da economia egípcia, os descendentes daquele que interpretou os sonhos do rei, agora eram vistos como uma praga a ser contida. A armadilha de ouro se fechou quando eles perceberam que sua prosperidade material no Egito não podia comprar sua segurança nem sua dignidade. Eles haviam se acomodado tanto à cultura e à economia do Nilo que, quando as correntes foram colocadas, já era tarde demais para resistir ou fugir. O sofrimento começou a escalar de forma brutal, transformando a vida dos hebreus em um amargo pesadelo cotidiano.
O texto bíblico em Êxodo capítulo 1, versículo 14, descreve que os egípcios lhes amarguraram a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo. A bênção de José, que antes abria portas no palácio, agora era uma memória distante e dolorosa. A estrutura social que antes os acolhia, agora os esmagava sistematicamente, tentando frear seu crescimento através da exaustão física e mental. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Isso gerava um ciclo vicioso de horror. O crescimento sobrenatural de Israel provocava mais ódio e medidas mais drásticas por parte de Faraó. A armadilha de ouro havia se desfeito, revelando as barras de ferro por baixo. Deus permitiu que o ninho se tornasse espinhoso. Se o Egito continuasse sendo um paraíso confortável, Israel jamais desejaria sair de lá para enfrentar o deserto rumo a Canaã. O conforto precisava ser retirado para que o clamor pela libertação pudesse nascer. A escravidão, em sua face mais cruel, tornou-se a ferramenta necessária para desenraizar um povo que havia se esquecido de que sua verdadeira casa não era às margens do Nilo. E então, o palácio de repente se tornou uma prisão sem muros visíveis, mas impossível de escapar. Para entendermos a profundidade dos 430 anos de espera, precisamos olhar para o outro lado da moeda profética, onde a justiça de Deus estava sendo meticulosamente medida contra uma civilização corrupta. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus explica a Abraão que seus descendentes só retornariam para possuir a terra na 4ª geração, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Essa declaração é uma das janelas mais impressionantes para o caráter de Deus e sua administração da história humana. Os amorreus, que representavam os povos cananeus que habitavam a terra prometida, não eram inocentes que seriam expulsos arbitrariamente. Eles eram uma cultura profundamente imersa em práticas abomináveis, que incluíam idolatria grosseira, perversões sexuais institucionalizadas e, o mais terrível de tudo, o sacrifício de crianças aos seus deuses, como Moloque. No entanto, o Senhor, que é tardio em irar-se, estabeleceu um prazo de validade para a paciência divina. Ele não destruiria aquelas nações enquanto houvesse qualquer margem para arrependimento ou enquanto a sua maldade não tivesse atingido o ponto de não retorno, o ápice da depravação que exigiria uma intervenção cirúrgica da justiça divina. Esse conceito da medida da iniquidade nos ensina que Deus monitora o nível moral das nações e que o julgamento, embora pareça demorado aos olhos humanos, é preciso e inevitável. Durante os séculos em que Israel gemia sob o chicote no Egito, Deus estava dando aos cananeus século após século de oportunidades, sol após sol, chuva após chuva, tolerando seus pecados na esperança de que pudessem mudar seus caminhos. É um mistério desconcertante. O sofrimento do povo eleito de Deus no Egito estava, de alguma forma, vinculado à misericórdia estendida aos pagãos em Canaã. Deus não poderia entregar a terra a Israel naquele momento porque legalmente e moralmente diante do tribunal celestial, os amorreus ainda não haviam perdido o direito à terra por conta da totalidade de sua corrupção. A espera de Israel era o tempo de misericórdia para Canaã. Isso nos mostra um Deus que não age por impulso ou capricho, mas que possui um calendário moral onde cada ação humana é pesada. A terra vomitaria seus habitantes, como diz a Escritura posteriormente, apenas quando o nível de contaminação se tornasse insuportável para a própria criação. Portanto, os 430 anos não foram um esquecimento de Deus para com Israel, mas uma demonstração de sua justiça perfeita para com toda a humanidade. Enquanto o caráter de Israel estava sendo forjado na fornalha da aflição para se tornar uma nação santa,
O caráter dos amorreus estava se deteriorando até se tornar completamente irredimível. Quando Josué finalmente cruzasse o Jordão séculos depois, a espada de Israel não seria apenas um instrumento de conquista territorial, mas a vara da justiça de Deus, executando uma sentença que levou 4 séculos para ser proferida. A paciência de Deus com a maldade é vasta, mas não é infinita. Havia um limite traçado na areia do tempo, e o relógio estava correndo tanto para o oprimido quanto para o opressor. Israel precisava estar pronto para ser a nação sacerdotal, e Canaã precisava estar madura para o julgamento. Essa sincronia divina, invisível aos olhos de quem chora na escravidão ou de quem se banqueteia no pecado, é a prova de que há um maestro regendo a cacofonia da história, garantindo que a justiça final, quando chegar, seja inquestionável e absoluta. Mas essa paciência divina custaria um preço altíssimo em sangue hebreu e lágrimas que regariam o deserto. A metáfora mais visceral e precisa sobre o período da escravidão não vem dos historiadores egípcios, mas da própria boca de Deus, registrada séculos depois por Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, o Senhor descreve o Egito como a fornalha de ferro, uma imagem tirada diretamente da metalurgia antiga. Uma fornalha de ferro não serve apenas para aquecer. Ela é projetada para atingir temperaturas extremas, capazes de derreter o minério bruto, separar a escória inútil e purificar o metal nobre. Quando Jacó desceu ao Egito com sua família, eles eram apenas um clã estendido de 70 pessoas, ainda propensos a disputas internas, ciúmes e falhas morais. Se tivessem permanecido em Canaã naquele estágio, teriam sido facilmente absorvidos pelas tribos locais através de casamentos mistos e diluição cultural, desaparecendo da história como tantos outros povos antigos. O Egito, com seu segregacionismo rígido e o ódio posterior que desenvolveram pelos hebreus, funcionou paradoxalmente como uma incubadora protetora. A aversão dos egípcios aos pastores, mencionada em Gênesis capítulo 46, versículo 34, criou uma barreira social intransponível que impediu a assimilação total. O sofrimento funcionou como o fogo que fundiu as 12 tribos em uma única identidade nacional, unidas pela dor comum e pela esperança compartilhada de redenção. O processo de forja dentro dessa fornalha social foi brutal e sistemático, desenhado para quebrar o espírito humano, mas Deus o utilizou para quebrar a autossuficiência de um povo. A narrativa de Êxodo, capítulo 1, nos mostra que a opressão não era apenas trabalho forçado, era uma tentativa de genocídio e reengenharia social. No entanto, é no calor da aflição que a escória da superficialidade é queimada. Sem a pressão esmagadora da escravidão, os israelitas jamais teriam desenvolvido o desejo coletivo de sair da terra mais fértil do mundo antigo para marchar em direção a uma promessa invisível. O conforto de Gósen era um veneno lento. A chibata dos feitores foi o antídoto amargo que os despertou. A identidade de povo de Deus começou a ser solidificada não nos momentos de louvor, mas nos gemidos de angústia. Eles aprenderam, da maneira mais dura possível, que não pertenciam àquele sistema mundial. A fornalha de ferro serviu para imprimir na alma hebraica uma memória eterna de que eles eram forasteiros, dependentes unicamente de uma intervenção divina. A dor tornou-se o cimento que uniu Judá, Efraim, Benjamim e as outras tribos, transformando uma família briguenta em uma nação indestrutível. Mas aí acontece o inesperado. A fornalha não destruiu o minério, ela o multiplicou. A física da demografia divina desafiou a lógica da opressão egípcia. O texto sagrado enfatiza repetidamente que quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Isso nos revela que a fornalha de ferro tinha um operador soberano controlando o termostato.
Deus permitiu o calor, mas proibiu a destruição. Cada tijolo amassado com palha e barro, cada chicotada recebida, estava de alguma forma misteriosa, contribuindo para a robustez física e espiritual daquele povo. Eles saíram do Egito não como um bando de escravos fugidos e fracos, mas como os exércitos do Senhor, uma terminologia militar que aparece logo na saída, sugerindo que a servidão os havia endurecido e preparado para as guerras de conquista que viriam em Canaã. O sofrimento não foi um acidente de percurso, nem um descuido de um Deus distraído. Foi a ferramenta pedagógica severa necessária para transformar pastores nômades em guerreiros da fé, prontos para carregar o peso da lei e a responsabilidade de ser a luz das nações. Só que havia um problema escondido. Enquanto seus corpos eram forjados, suas almas enfrentavam um vazio aterrorizante. Talvez mais doloroso do que o estalar dos chicotes egípcios tenha sido o silêncio ensurdecedor dos céus durante esse longo período de trevas. Entre a morte de José e o nascimento de Moisés, não temos registro de nenhum grande profeta, nenhuma aparição teofânica, nenhum mar se abrindo e nenhuma voz trovejante descendo das nuvens. Foram séculos de um vazio profético, onde a fé de Israel foi testada ao seu limite absoluto. Imagine gerações nascendo e morrendo, ouvindo as histórias antigas de que o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, era poderoso e fiel. Mas olhando ao redor e vendo apenas a prosperidade dos deuses egípcios e a miséria do povo da promessa. A crise teológica era devastadora. Se Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O silêncio de Deus durante a escravidão não significava ausência, mas era uma prova de fogo para a transmissão da fé através da tradição oral. Os pais tinham que contar aos filhos, sussurrando nas cabanas de escravos à noite sobre as promessas feitas sob as estrelas de Canaã, mesmo quando a realidade do dia seguinte era apenas barro e palha. Esse período de aparente abandono gerou uma angústia existencial que moldou a espiritualidade dos salmos de lamento que seriam escritos séculos depois. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, lemos que os filhos de Israel gemiam por causa da servidão e clamavam. Esse clamor não era uma liturgia organizada, era o som cru do desespero humano batendo contra as portas do céu. A fé precisava sobreviver sem milagres visíveis, sustentada apenas pela esperança de uma palavra antiga que parecia cada vez mais distante. Muitos, sem dúvida, sucumbiram ao cinismo e à desesperança, questionando se o Deus de seus antepassados não era apenas um mito de pastores nômades, impotente diante da majestade de Ra e da força militar de Faraó. O silêncio forçou o remanescente fiel a cavar poços profundos dentro de si mesmos para encontrar água espiritual, aprendendo a confiar na promessa nua e crua, despida de qualquer evidência circunstancial de favor divino. Foi nesse deserto de vozes proféticas que a alma de Israel aprendeu a esperar, uma virtude que seria essencial para a sua sobrevivência futura. No entanto, o silêncio de Deus não era inatividade, era a preparação do cenário para uma revelação explosiva. Deus estava deixando a situação chegar ao ponto de impossibilidade humana absoluta, para que, quando ele agisse, não houvesse dúvida alguma de que foi sua mão, e não uma revolta política ou uma coincidência histórica. A ausência de milagres menores preparou o palco para os milagres maiores. Se Deus tivesse aliviado o fardo gradualmente ou enviado pequenos libertadores ao longo dos séculos, a glória da redenção teria sido diluída. Mas ele esperou até que o gemido fosse unânime e a esperança humana estivesse morta. O silêncio dos séculos funcionou como a represa de um rio gigantesco. Quando a comporta finalmente fosse aberta com o chamado de Moisés, a graça e o poder divinos inundariam a história com uma força avassaladora.
Deus estava calado, mas seus olhos, como diz o texto sagrado, estavam atentamente vendo e ouvindo. Ele estava acumulando cada lágrima em seu odre, e cada gota de sofrimento seria respondida com uma medida correspondente de julgamento sobre o Egito e glória para Israel. E então, no templo interno dos corações, uma descoberta muda tudo sobre a verdadeira condição do povo. Frequentemente, visualizamos os hebreus no Egito apenas como vítimas piedosas de uma tirania externa, mantendo sua fé monoteísta imaculada enquanto sofriam injustamente. No entanto, a revelação bíblica, especialmente através dos profetas posteriores, descortina uma realidade muito mais complexa e sombria sobre o estado espiritual de Israel. Em Ezequiel, capítulo 20, do versículo 5 ao 8, Deus abre uma janela para o passado e revela que no Egito o povo havia se corrompido profundamente com a idolatria local. O Senhor diz explicitamente que eles não lançaram de si as abominações dos seus olhos, nem se contaminaram com os ídolos do Egito. A escravidão física era apenas o reflexo visível de uma escravidão espiritual muito mais perigosa. Muitos israelitas, fascinados pelo poder e pela cultura egípcia, haviam adotado divindades como Apis, o touro, ou Hathor, buscando neles algum alívio ou favor, já que o Deus de seus pais parecia distante e silencioso. A batalha de Deus não era apenas contra Faraó para libertar corpos. Era uma guerra contra os deuses do Egito para reconquistar o coração do seu próprio povo. Essa contaminação espiritual explica a facilidade aterrorizante com que eles construíram o bezerro de ouro no deserto, apenas poucas semanas após a travessia do Mar Vermelho. Aquela imagem não surgiu do nada. Era uma reminiscência da adoração egípcia que ainda estava impregnada em suas mentes. A demora de 430 anos também serviu para expor essa infidelidade do coração humano. Josué, em seu discurso de despedida em Josué, capítulo 24, versículo 14, implora ao povo que lancem fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Isso confirma que a idolatria não era uma exceção, mas uma prática comum entre os escravos. Eles estavam espiritualmente adulterados, uma mentalidade misturada com tudo que precisava ser confrontada. Deus não estava libertando um povo santo de uma nação ímpia. Ele estava resgatando um povo obstinado e idólatra de si mesmo. A verdadeira libertação exigiria não apenas a quebra das correntes de ferro, mas a quebra dos altares invisíveis que haviam sido erigidos dentro de cada tenda hebreia e dentro de cada coração. Portanto, as pragas que viriam a seguir não tinham como objetivo apenas punir os egípcios, mas catequizar Israel. Cada golpe contra o Nilo, contra o sol, contra o gado, era uma demonstração pedagógica para os hebreus de que os deuses que eles secretamente temiam ou adoravam eram impotentes diante de Yahvé. Deus estava desmantelando o panteão egípcio peça por peça, não só para humilhar Faraó, mas para provar ao seu próprio povo que só ele era Deus. A luta invisível pelos corações era o verdadeiro conflito central do Êxodo. Se Deus os tivesse tirado do Egito sem destruir a credibilidade dos deuses egípcios, Israel teria saído fisicamente livre, mas continuaria espiritualmente escravo, carregando o Egito dentro de si para a terra prometida. A demora e a intensidade do conflito foram necessárias para arrancar as raízes profundas da idolatria que haviam crescido durante 4 séculos. A liberdade real exigia uma teologia purificada, e isso só poderia acontecer através de um confronto direto e inegável entre o Criador e as criaturas divinizadas que haviam capturado a imaginação de Israel. Houve um dia específico no calendário celestial, um momento cronológico preciso em que a tolerância divina ao sofrimento de Israel cessou e a ação redentora começou.
O texto de Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, narra que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Pela primeira vez na narrativa, o texto diz explicitamente que o clamor subiu a Deus. Até aquele instante, o sofrimento era uma realidade brutal, mas talvez o clamor fosse apenas um lamento horizontal, uma queixa de dor lançada ao vento ou dirigida a ouvidos humanos que não podiam ajudar. A morte do faraó tirano pode ter trazido uma falsa esperança momentânea de alívio político, mas quando o sucessor manteve ou piorou o regime, a desilusão final quebrou qualquer confiança na benevolência humana. Foi nesse ponto de ruptura total que o gemido se tornou uma oração vertical. Deus ouviu o gemido e, como diz a Escritura de forma antropomórfica e comovente, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse lembrar bíblico não implica que Deus havia esquecido, como se sofresse de amnésia divina. Nas Escrituras, quando Deus se lembra, significa que Ele está prestes a agir em favor de alguém com base em um compromisso prévio. O clamor do povo funcionou como a chave que girou a ignição do motor da profecia, transformando a promessa estática em uma operação de resgate dinâmica. A teologia desse clamor nos ensina algo profundo sobre a intercessão e a soberania. Deus determinou o tempo, 400 anos, mas Ele também determinou que a libertação seria desencadeada pela oração desesperada do seu povo. Há uma sinergia misteriosa aqui. Deus não libertou Israel enquanto eles estavam confortáveis, nem mesmo enquanto estavam apenas sofrendo em silêncio. Ele agiu quando o sofrimento os fez olhar para cima. O texto diz que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A palavra original sugere um conhecimento íntimo e experimental da dor deles. Não era uma observação distante de um monarca celestial, mas a empatia profunda de um pai que sente a chibata nas costas do filho. O céu entrou em movimento não apenas por causa de uma data no calendário, mas porque a miséria humana encontrou a misericórdia divina através do canal da súplica. Aquele clamor coletivo foi o som de uma nação chegando ao fim de si mesma, o ponto exato onde a graça de Deus costuma encontrar o homem. O Egito, com todo o seu ruído de construção e adoração a falsos deuses, foi silenciado no tribunal celestial pela voz rouca e agonizante de escravos, que finalmente reconheceram que só o Deus de seus pais poderia salvá-los. Esse momento marca a transição decisiva da passividade para a intervenção. A partir desse clamor, a narrativa bíblica muda de ritmo drasticamente. Deus, que parecia estar nos bastidores, agora se prepara para entrar no palco principal da história visível. Ele não envia um anjo guerreiro imediatamente, nem manda um raio destruir o palácio de Faraó naquele instante. Em vez disso, ele volta sua atenção para um deserto remoto, onde um velho pastor de ovelhas, fracassado aos olhos do mundo, cuidava do rebanho de seu sogro. A resposta ao clamor de milhões de pessoas começou no silêncio de um homem só. É fascinante notar que, enquanto Israel gritava no Egito, a resposta já estava sendo preparada em Midian, amadurecendo lentamente sob o sol do deserto. O Deus que ouve o clamor é o mesmo que já providenciou o libertador antes mesmo do pedido ser feito, orquestrando os tempos e as estações para que, quando a plenitude da dor chegasse, a plenitude da solução já estivesse pronta para ser revelada. O clamor rasgou a história porque alinhou a necessidade humana com a vontade soberana, abrindo as comportas para o maior êxodo que o mundo já viu. Mas para que essa libertação fosse completa, o instrumento humano de Deus precisava ser totalmente desfeito antes de ser usado. Enquanto o povo sofria na fornalha do Egito, o homem escolhido para liderá-los estava passando por seu próprio processo de desconstrução no deserto de Midian.
Moisés, que aos 40 anos tentou libertar seus irmãos pela força do próprio braço e falhou miseravelmente, precisou de mais 40 anos de obscuridade para se tornar o líder que Deus poderia usar. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, nos dá a cronologia exata desse exílio pedagógico. Por que tanto tempo? Porque tirar Israel do Egito era a parte fácil. Tirar o Egito de dentro de Moisés era a tarefa árdua. Criado como príncipe, educado em toda a ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras, o primeiro Moisés era autoconfiante, impulsivo e confiava em sua própria justiça e força militar. Ele matou um egípcio, achando que isso iniciaria a revolução, mas só conseguiu rejeição e medo. Deus não podia usar o príncipe do Egito. Ele precisava do pastor de Midian. O deserto foi a escola onde a arrogância real foi substituída pela mansidão pastoral. Cuidar de ovelhas teimosas e sem inteligência por 4 décadas foi o treinamento de liderança necessário para guiar uma nação de dura cerviz. Nesse vasto vazio silencioso, longe dos corredores de poder e da adoração das massas, Moisés aprendeu a ser ninguém. A solidão tem o poder de nos confrontar com nossas verdadeiras limitações. O homem que antes pensava ser o salvador da pátria, agora se via incapaz até de falar fluentemente, cheio de dúvidas e inseguranças. Quando Deus finalmente o chama através da sarça ardente em Êxodo capítulo 3, a resposta de Moisés não é "Eis-me aqui, estou pronto", mas sim "Quem sou eu?". Essa pergunta revela que o processo de quebrantamento estava completo. Ele não confiava mais em sua capacidade, em seu currículo ou em sua linhagem. E era exatamente desse vácuo de autoconfiança que Deus precisava para preencher com o seu poder. Se Moisés tivesse liderado o povo com a força de seus 40 anos, a glória seria dele. Mas ao liderar com 80 anos, apoiado em uma vara de pastor e na gagueira de um velho, ficaria claro para todo mundo que a excelência do poder era de Deus e não dele. O preparo solitário matou o herói humano para dar nascimento ao profeta divino. A transformação de Moisés é um espelho do que Deus faz com todos aqueles que Ele deseja usar grandemente. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de fundação. Aqueles anos no deserto familiarizaram Moisés com o terreno geográfico por onde ele guiaria o povo. Mas mais importante, familiarizaram-no com o terreno espiritual da dependência de Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor, não no tumulto da cidade, mas no silêncio da montanha sagrada, Horebe. A sarça que ardia sem se consumir era a lição final. Deus não precisa do combustível humano para queimar. Ele só precisa de um vaso disposto a abrigar o seu fogo. Moisés voltou ao Egito não com carruagens de guerra ou estratégias militares aprendidas na academia real, mas com uma simples vara de madeira e uma palavra na boca. O contraste é chocante. O império mais poderoso da terra seria desafiado por um octogenário exilado. Mas é nessa fraqueza aparente que o poder de Deus se aperfeiçoa. O homem que saiu do Egito, fugindo de um faraó, voltou para enfrentar outro, não porque se tornou mais forte, mas porque descobriu que o "eu sou" estava com ele. O palco estava montado para um conflito que não seria decidido por espadas, mas por milagres que abalariam as fundações do universo espiritual. Muitas vezes lemos as 10 pragas como meras demonstrações de força bruta ou catástrofes ecológicas sobrenaturais. Mas a Bíblia é clara ao definir o propósito teológico por trás dessa devastação. Era uma guerra santa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12, o próprio Deus declara: "E sobre todos os deuses do Egito farei juízos." Cada praga foi um míssil teleguiado de precisão divina, desenhado para humilhar e desmascarar uma divindade específica do panteão egípcio. O Egito era uma nação politeísta onde as forças da natureza eram divinizadas.
O Nilo não era apenas um rio, era o Deus Hapi, o doador da vida. Quando Yahvé transformou a água em sangue, ele estava assassinando o Deus Nilo diante dos olhos de seus adoradores, mostrando que ele, o Senhor dos Hebreus, tinha poder para transformar a fonte de vida deles em um rio de morte e podridão. As rãs, que invadiram até os quartos reais, eram sagradas para a deusa Heket, representada com cabeça de rã e associada à fertilidade e ao parto. Ao multiplicar as rãs de forma grotesca e incontrolável, e depois matá-las, enchendo a terra de mau cheiro, Deus transformou o objeto de adoração deles em objeto de nojo e repulsa. Essa desconstrução sistemática continuou praga após praga. Quando o sol escureceu por 3 dias, não foi apenas um fenômeno atmosférico, foi um golpe direto contra Ra, o Deus Sol e divindade suprema do Egito, e contra o próprio faraó, que era considerado filho de Ra. A escuridão palpável demonstrou que Ra era impotente diante da ordem de Yahvé, incapaz de acender sequer uma vela no seu próprio domínio. O gado, que adoeceu e morreu, afrontava deuses como Apis e Hathor. Deus estava desmantelando a cosmovisão egípcia peça por peça, provando que os deuses que sustentavam a economia, a saúde e a religião do império eram ídolos mudos e impotentes. Para Israel, isso era uma lição visual inesquecível. Eles, que haviam flertado com esses deuses durante a escravidão, agora viam seus senhores sendo humilhados pelo Deus de seus pais. O julgamento dos deuses serviu para libertar a mente dos hebreus do medo supersticioso. Eles precisavam ver o Egito de joelhos espiritualmente antes de poderem sair de lá fisicamente. A teologia do Êxodo é uma teologia de supremacia exclusiva. Só Yahvé é Deus em cima no céu e embaixo na terra. O endurecimento do coração de Faraó, que tanto perturba os leitores modernos, faz parte dessa estratégia de julgamento. Deus permitiu que a obstinação do rei egípcio continuasse para que a totalidade do arsenal divino pudesse ser revelada. Se Faraó tivesse cedido na primeira praga, o Egito teria sofrido menos, mas a lição teria sido incompleta. Israel e as nações vizinhas precisavam saber que a vitória não foi fruto de uma negociação política bem-sucedida, mas de um domínio absoluto do Criador sobre a criação. Romanos, capítulo 9, versículo 17, cita a Escritura dizendo a Faraó: "Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder." As pragas foram um evangelismo violento para o mundo antigo, proclamando a glória de Deus através do julgamento. No final, o Egito estava em ruínas não apenas economicamente, mas teologicamente. Seus sacerdotes magos, que no início tentaram replicar os sinais, foram forçados a admitir: isto é o dedo de Deus. O julgamento dos deuses preparou o caminho para a praga final, aquela que não atacaria a natureza, mas o futuro de cada família que ousasse ignorar o aviso divino. E então, a noite mais longa da história do Egito começa a cair, trazendo consigo a sombra da morte e a luz da liberdade. A tensão espiritual atingiu seu ápice absoluto quando o sol se pôs sobre o Nilo, marcando o início da 10ª e última praga. Diferente das anteriores, onde a distinção entre israelitas e egípcios parecia automática, desta vez Deus exigiu um ato de fé ativo e obediente para garantir a sobrevivência. Em Êxodo capítulo 12, do versículo 3 ao 13, Deus instrui Moisés a ordenar que cada família tomasse um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e o sacrificasse ao crepúsculo. O detalhe crucial não estava apenas na morte do animal, mas no uso do seu sangue. Eles deveriam tomar um molho de hisopo, molhá-lo na bacia com o sangue do cordeiro e passá-lo na verga e nas 2 ombreiras das portas de suas casas.
Aquela marca vermelha não era um sinal para orientar os israelitas, mas um sinal para Deus. O Senhor disse: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Aqui reside o coração da teologia da redenção. A segurança dentro da casa não dependia da justiça moral de quem estava lá dentro, mas da presença do sangue do lado de fora. Se um israelita piedoso e fiel esquecesse o sangue, o primogênito morreria. Se um egípcio, por temor, tivesse entrado e aplicado o sangue, a morte passaria longe. A salvação naquela noite terrível foi puramente pela fé no sangue substitutivo. O anjo da morte não parava para verificar o currículo espiritual das pessoas. Ele apenas verificava os umbrais. Isso nos ensina que a libertação nunca é baseada em nossos méritos, mas na provisão de um sacrifício inocente que morre em nosso lugar. O sangue gritava vida onde a sentença era morte. À meia-noite, o impensável aconteceu. O texto sagrado narra em Êxodo capítulo 12, versículo 29, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. O lamento que subiu do Egito naquela madrugada foi algo jamais ouvido na história humana. Não havia uma casa onde não houvesse um morto. A soberania e a justiça de Deus se manifestaram de forma avassaladora, cobrando a vida daqueles que haviam tirado a vida dos filhos de Israel no Nilo anos antes. Mas dentro das casas marcadas pelo sangue, a cena era de solene expectativa e nutrição. Eles comiam o cordeiro assado, pães asmos e ervas amargas, cingidos, calçados e com cajados na mão, prontos para partir a qualquer instante. Essa refeição, a Páscoa, não era um banquete de celebração relaxada, mas um ato de fé em movimento. As ervas amargas lembravam o sofrimento passado. O pão sem fermento indicava a pressa da partida e a pureza necessária. E o cordeiro assado fornecia a força física para a jornada. Eles estavam se alimentando do próprio sacrifício que os salvou. Foi nesse ambiente de julgamento lá fora e proteção aqui dentro que a identidade de Israel foi finalmente selada. Eles não eram mais escravos de Faraó. Eram servos do Deus vivo, comprados por preço de sangue, separados da morte para uma nova vida. Mas aí acontece o inesperado. A morte dos primogênitos quebrou a espinha dorsal da resistência egípcia de uma forma que as outras pragas não conseguiram. Faraó chamou Moisés e Arão ainda de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. A expulsão foi urgente. Os egípcios, apavorados, diziam: todos morreremos, e praticamente empurraram os hebreus para fora da terra. A redenção operou uma inversão completa de status. Aqueles que eram considerados propriedade do Estado, agora eram implorados para sair. A noite da redenção nos mostra que a liberdade real exige um rompimento radical com o passado. O sangue nos umbrais cortou os laços espirituais com o Egito, e a morte dos primogênitos cortou os laços políticos. Deus não apenas abriu a porta da prisão, Ele destruiu a prisão. Aquela noite estabeleceu um memorial perpétuo para todas as gerações, ensinando que a mão forte de Deus é capaz de intervir nas situações mais impossíveis, transformando uma sentença de morte em um decreto de liberdade. O povo que entrou em suas casas como escravos naquela noite saiu pela manhã como o exército do Senhor, marchando sob a proteção de um sangue que prefigurava um cordeiro ainda maior que viria séculos depois. A fidelidade de Deus ao seu calendário profético é algo que nos deixa atônitos pela precisão milimétrica. Em Êxodo capítulo 12, versículo 41, a Bíblia faz questão de registrar que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Não foi um dia antes, nem um dia depois.
O relógio que Deus iniciou com Abraão séculos antes, naquela visão de fumaça e fogo, bateu a hora exata da libertação. Isso nos prova que, mesmo quando a história humana parece caótica e atrasada, o cronograma divino nunca falha. Deus não se atrasa. Os anos de silêncio, de dor e de espera culminaram em um único dia de cumprimento glorioso. Mas eles não saíram apenas livres, saíram recompensados. A promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 14, de que eles sairiam com grandes riquezas, cumpriu-se literalmente. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e eles pediram vasos de prata, vasos de ouro e roupas. O texto diz que eles despojaram os egípcios. Isso não foi um saque desordenado ou um roubo, mas uma indenização divina por séculos de trabalho escravo não remunerado. Deus, o juiz supremo, garantiu que os salários atrasados de gerações fossem pagos em uma única noite. O ouro que adornava os opressores agora estava nas bolsas dos oprimidos, destinado a ser usado futuramente na construção do tabernáculo no deserto. A riqueza do ímpio foi transferida para o justo, não para a ostentação, mas para a glória de Deus. A cena da partida deve ter sido de uma magnitude visual impressionante. Cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, além de uma mistura de gente que subiu com eles, formavam uma coluna humana que se estendia até perder de vista. O gado, as ovelhas e os bens tornavam a procissão lenta e majestosa. Eles saíram de Ramessés para Sucote, deixando para trás as cidades-armazéns que haviam construído com seu próprio sangue e suor. Mas o que acontece aqui muda tudo sobre o conceito de legado. Moisés tomou consigo os ossos de José. Séculos antes, José havia feito os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos quando Deus os visitasse, conforme registrado em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Carregar aquele caixão no meio da marcha da liberdade era um testemunho poderoso de que a fé transcende a morte. José acreditou na saída, quando o Egito ainda era o auge do poder, e agora seus restos mortais marchavam para a terra prometida como prova de que a palavra de um homem de Deus não cai por terra. Aquele cortejo fúnebre, no meio da celebração de vida, conectava o passado de promessa ao presente de cumprimento, unindo os patriarcas aos libertos em um único propósito. Enquanto davam os primeiros passos rumo ao deserto, a realidade da liberdade começou a se assentar sobre eles. Eles não tinham mapas, não tinham um destino geográfico claro e imediato, e o caminho mais curto para a terra dos filisteus foi bloqueado por Deus, para evitar guerras prematuras. No entanto, eles tinham algo muito maior do que uma rota. Tinham uma presença. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. A escravidão sob um sol escaldante foi substituída pela proteção sob a sombra do Todo-Poderoso. A mão forte que os tirou do Egito agora se tornava o pastor que os guiaria. A saída do Egito não foi o fim da história, mas o início de uma nova identidade. Eles deixaram de ser construtores de túmulos para faraós mortos para se tornarem portadores da arca do Deus vivo. A alma, antes acorrentada pelo medo e pela idolatria, agora estava livre para aprender a adorar no deserto. O Mar Vermelho estava à frente e o exército de Faraó logo viria atrás em uma última tentativa desesperada de recapturá-los. Mas naquele mesmo dia da saída, Israel experimentou o que significa ser irrevogavelmente o povo escolhido de Deus. A jornada havia apenas começado, e as lições do deserto logo transformariam a liberdade física em santidade espiritual. O tempo de Deus raramente segue o nosso relógio, mas ele nunca falha. Estamos reunindo aqui homens e mulheres que buscam a maturidade da fé e o entendimento profundo da palavra.
Para caminhar conosco e não perder as próximas revelações, inscreva-se no canal e deixe registrado nos comentários. Você já viveu um deserto onde precisou aprender a confiar no silêncio de Deus? Sua história de vida pode ser exatamente o que outro irmão precisa ler hoje.